Fiz 97 pontos líquidos na prova CESP. Quem me acompanha nas redes sociais viu que nos últimos meses eu estava tentando descobrir como é que fazia 90% de uma prova. Em maio eu disse, mesmo com provas difíceis, os primeiros colocados estão lá, errando 5, 10 questões estourando. Como alcançar uma performance assim? Essa tem sido a incógnita. Eu vejo o quanto evoluir, mas a despeito disso, encaro sempre a sombra da dúvida, da frustração e até mesmo inveja. Sim, inveja. Como eles conseguem e eu não? Mesmo mês, em outro post, eu também tinha dito. Mesmo sendo difícil, você vê que os outros se sobressaem e se pergunta: o que me diferencia dos aprovados? O que há de errado comigo? Por que eu não consigo? Eu me questionei muito isso, querendo saber qual era a fórmula. E eu descobri, a fórmula é conteúdo, estratégia e sorte. O conteúdo é não negligenciar as matérias ditas como secundárias. As provas têm mudado de perfil e exige que a gente saiba tudo que vem no edital. Então, no último ano, eu busquei me dedicar a aprender e consolidar o meu estudo em ambiental, previdenciário, trabalho, processo de trabalho, e isso fez total diferença nos meus desempenhos nas últimas provas. Estratégia. Eu não faço cursinho, mas o meu foco hoje é lei e jurisprudência. É claro que eu já tive que ter uma base com videoaula, com livros, a depender da minha necessidade, mas hoje o meu trabalho é sair do intermediário para ir para a alta performance. Uma coisa que eu percebi foi, eu não preciso saber os 300 artigos que tem na lei, mas eu preciso saber de cor e salteado aqueles artigos que são sempre cobrados em prova, porque eu preciso que a minha prova ela tenha um campo de previsibilidade. Aquilo que é mais provável de cair, eu tenho obrigação de saber, porque a chance de cair é muito maior. Vou mostrar aqui pra vocês as minhas estratégias. Passei a pensar o seguinte, ano passado, que foi o maior diferencial no meu estudo. Beleza, eu já estudei. Como é que eu faço pra chegar na hora da prova e eu me lembrar de tudo isso daqui, todos esses assuntos que eu tenho que saber, todos esses decorebas? Então eu passei a criar materiais de revisão. Materiais que quando chegasse próximo da prova, ali nas 2 semanas, eu conseguisse fazer uma revisão de flash do máximo que desse. É claro que eu não consigo revisar tudo, mas eu tento priorizar, principalmente aquilo que está mais vago na minha mente, trazer para ficar mais fresco na minha memória. Então, por exemplo, em Constitucional, a Constituição e os informativos são essencial. Mas na Constituição, o que a banca quer? Ela não quer que eu saiba uma coisa que já é batida, ela quer aquele decoreba. Então eu fui lá e construí uma tabela com todos os prazos, coros, enfim, números que estão na CF que são sempre cobrados em provas. Então eu tenho como um dever, às vezes eu falho, e mesmo eu revisando eu posso errar, mas eu tento chegar na prova sabendo aquilo dali. Porque se tiver um decoreba desse na minha prova, eu posso salvar 2, 3 questões. Então isso daqui é crucial, minha gente. Chegar na prova tinindo com decorebas, pode ter um ou outro que você erre, mas pelo menos você revisou, você tentou contornar a banca. Não deixe brechas para o seu inimigo. Revisar as matérias pequenas de forma rápida. Então, direito urbanístico. Eu não vou conseguir pegar a lei para ler rapidamente todas as leis de direito urbanístico, todos os artigos. Mas no meu material vai estar destacado aquilo que sempre cai. É isso que eu falo. Você tem que saber aquilo que sempre cai, porque a probabilidade é muito grande de cair. Então, o meu resumo ele é nesse ponto. Assim, a chave quando eu vou montar o meu material é pensando: o que é que a banca quer que eu saiba? Desse conteúdo aqui, o que é que tem mais chance de cair? E a partir disso, de análise de questão e também da experiência, porque a gente vai passando tanto tempo estudando que a gente já sabe o que é cara de prova. Então, na véspera da prova, eu tô ali revisando, pegando as minhas tabelas, pegando aquilo que já tá destacado, as pegadinhas. Então é um material, assim, realmente de guerra. Tentar dar o meu melhor. Eu fiquei na véspera da prova tentando revisar o máximo de ambiental, porque a prova discursiva, ela era sem consulta. E memorizar ambiental é um trabalho muito difícil. E ali tentando comer as minhas tabelas, eu até cheguei a gravar áudios no celular, tentando decorar, recitar as tabelas, recitar meu material e ficar ouvindo para ver se eu conseguia decorar. E mesmo assim, o meu material de ambiental ele está em fase de construção ainda, então tem alguns tópicos que estão bem completos, mas tem um assunto que são a área de preservação permanente e reserva legal que está ali no Código Florestal. Não consegui desenvolver essa parte do material, então assim, tem muitos tópicos que já estão muito avançados, mas esse do Código Florestal realmente
realmente, eu já cheguei a estudar um pouco, já tenho uma certa base, mas eu preciso produzir um material sobre ele, porque eu só me sinto segura assim. E por incrível que pareça, eu tentei estudar as políticas ambientais, porque já teve prova da CESP sem consulta, que cobrava a lei seca das políticas ambientais, e eu achei que, pode ser que caia isso, vou focar muito nas políticas aqui. Políticas de resíduos sólidos e tal. Que pareça, caiu justamente a área de preservação permanente. Mas tudo bem, faz parte do jogo. Na próxima prova, esse assunto do meu material, com certeza, vou estar preparada. Então é muito nesse sentido, minha gente. Não deixar brechas. Esse material, e entre outros, como a CF esquematizada, aqui tem a tabela com os prazos, números para decorar, estão disponíveis já para vocês, tá o link aqui abaixo desse vídeo. Se você tiver curiosidade para conhecer, é só clicar no link abaixo, tá bom? Eu vejo como o seguinte, a prova era dividida nisso aqui, 70, 20 e 10. 70 é aquele nível intermediário, que a gente vai conseguir desenvolver na maioria das provas, a gente vai conseguir ter esse desempenho. 20% da prova é onde tá o cerne da questão, para a gente conseguir superar e avançar para as próximas etapas, ficar entre os primeiros colocados. Que é nesse 20% tá os decorebas, tá aquela lei que você ignora, tá aquele assunto que você não domina e que chega na hora da prova, cai e você, putz, eu já vi isso daqui, mas eu não me lembro. E esse 20% é que você tem que trabalhar com o quê? Aparando arestas. Você precisa de um material que quando você esteja na véspera da prova, aquelas semanas antecedentes, você consiga revisar. Por quê? Não confie na sua mente, você vai esquecer. Eu tive dificuldade de aceitar isso e ainda tenho, porque para mim revisar é difícil. Mas eu tento me forçar na véspera da prova, revisar o máximo que der, porque esses 20% faz diferença. E Rebeca, esses 10? Os 10 é a nossa margem de erro. Então, assim, a gente ainda tá podendo se dar o luxo de boa parte das provas ainda pode errar 10%. Os primeiros colocados ainda erram 10%. Tem um ou outro que erra 5%. Mas aí é uma coisa assim, muito fora da curva. Então você se dá o direito de errar 10%, você acerta 70% normalmente, e esses 20% é que você tem que correr atrás. Aí você tem que descobrir qual é a matéria que tá me derrubando. É previdenciário? É trabalho? É essa matéria secundária que eu ignorava? Aí quando chega na hora da prova, é 10 questões daquela matéria? Então você tem que ir sabendo. Porque até as matérias que são o núcleo duro, que você acha que sabe, você erra na hora da prova. Pode ser o assunto que você mais sabe batido. Chega na hora da prova, você se confunde, você leu errado. Enfim, prova é uma situação à parte. Ela não define quem é você ou o seu conteúdo, o quanto você sabe sobre aquilo. Mas ela quer te medir diante de todo aquele contexto de pressão, enfim, de acertar todas as questões. Então, tentar ao máximo deixar a sua mente com esse olhar de guerra, de chegar na prova, o examinador vai cobrar e eu vou saber. Então, é muito nesse sentido. Foque nesses 20%. Quer ter uma alta performance? Uma dica para todos nós. Eu me incluo nisso. Quer ter uma alta performance? Pegue no intermediário de 70%. Você vai ficar ali naquele platô, 70, 70, 70. E depois, você vai se perguntar, como é que eu faço agora para chegar naquela alta performance? É esses 20%. Aí você tem que descobrir o que é. Tem alguma curiosidade, alguma dúvida sobre esse vídeo? Deixa um comentário aqui, se inscreve no canal, me acompanha nas redes sociais, porque lá eu compartilho muitas dicas no dia a dia. Tô estudando uma coisa, compartilho aquela coisa que eu aprendi com vocês. Enfim, eu tô sempre compartilhando a minha jornada. Como eu digo, eu sou um mero gafanhoto em aprendizado, eu não sou mais especial que ninguém, tenho as minhas dificuldades, o mais importante é contorná-las. Sorte, eu fiquei em dúvida em várias questões na hora da prova, mas eu segui a minha intuição. Eu marquei todas que eu fiquei em dúvida. Com exceção de uma única questão das 120, eu marquei todas. Eu fiz, quer saber? Eu vou arriscar, eu vou seguir a minha intuição. Por quê? Muita gente fala daquela estratégia da gente deixar em branco algumas questões na prova certo ou errado CESP. Sendo que eu penso o seguinte, a prova é 50-50. Ou seja, ou eu acerto ou eu erro. Não tem pra onde fugir. Então, eu considerei esse fato. Eu não tinha tido experiência com prova certo ou errado antes, embora eu tenha feito inúmeras provas, mas eu nunca tinha feito prova certo ou errado até esse ano 2024, que foi na prova de Maceió. E em Maceió, eu tive essa primeira experiência com prova certo ou errado e eu arrisquei todas. Então,
Inclusive, uma questão que caiu nessa prova, que era uma questão de lei local, que foi no mesmo sentido, igualzinha a que tinha caído em Maceió, o mesmo conteúdo. Aí eu fiquei com medo de marcar e não marquei, somente essa. Então, seguir a minha intuição foi mais importante do que seguir a metodologia dita por outros. Pode ser que a estratégia de deixar em branco algumas seja válida e faça diferença para alguma pessoa, mas para mim, eu achei melhor marcar. Poderia ter dado muito errado? Poderia. Eu poderia ter perdido muitos pontos. Mas veja, eu contei aqui, das 15 questões que eu fiquei em dúvida, uma foi anulada, então eu aproveitei, e 2 eu perdi. Então foi um lucro muito bom. Agora isso é sorte. Sorte é um fator, sim, que vem na hora da prova. Porque na hora da prova você não tem como saber de todo aquele conteúdo, daquela imensidão, o que é que vai cair na hora da prova. Como contornar o máximo possível da sorte. Mas vai ter uma prova, como todo mundo fala, que vai ter uma prova que a sorte vai se alinhar. E nessa prova aconteceu comigo, esse milagre. Mais do que compartilhar estratégia, dicas de estudo, eu faço isso há 2 anos. Mas as pessoas só querem ver quando a gente tem um resultado, um sucesso ali para compartilhar. Aí aparece muita gente. Mas eu quero te dizer que essa prova, para mim, foi um grande desafio. Eu criei uma alta expectativa com essa prova, porque era uma prova que era no interior, era uma prova que o salário não era tão atrativo, então eu sabia que a galera que faz procuradoria, quem faz prova de procuradoria sabe que a concorrência é afiadíssima. Então, você tem que ter uma alta performance, você tem que fazer ali mais de 90% na prova para conseguir ter a discursiva corrigida. Então, é um grande desafio. Então, eu criei uma grande expectativa de achar essa prova é a minha oportunidade. Não vai ter uma quantidade de inscritos tão alta. E, de fato, não teve. Teve uma abstenção também de presentes na hora da prova muito grande. Era uma prova de certo ou errado, que pra mim funciona muito melhor. Eu gostei muito de fazer certo ou errado, porque reduz. Quando são 100 questões com 5 alternativas, são 500 enunciados para julgar. Quando é 120, são 120 enunciados. Eu achei muito melhor. É 50-50 chance de acerto. Outra coisa, eu fiz muitas provas em 2024. Essa prova, eu tava numa pressão tão grande de nossa, eu preciso me esforçar. Então, eu pensei o seguinte, eu não vou me sabotar. Eu tenho essa síndrome de impostora a vencer, porque ela sempre vem. Acho que isso é que todo concurseiro que não é um gênio, passa por isso, de pensar, nossa, eu preciso vencer a autossabotagem, a síndrome de impostora, aquele pensamento de que não vou conseguir. Então, eu tinha muito esse sintoma na véspera da prova, nas semanas antecedentes da prova, de começar a me sabotar, de achar que não vai dar certo, que eu vou reprovar mesmo. E nessa prova eu criei muitas forças, fiquei olhando meus resultados, porque eu vim batendo na trave em várias provas, e eu vi o meu desempenho em Maceió, então eu abri ali no olho da vaga, e fiquei olhando aquela minha nota no olho da vaga, eu fiquei muito perto. Eram poucas pessoas que iam ter a discursiva corrigida, e na discursiva eu também não fui muito bem em Maceió, porque eu não tinha revisado direito urbanístico. Eu tinha um material sobre o assunto e não tinha revisado. Há muito tempo que eu não tinha tido contato com conteúdos de novo. Então, nessa prova, eu passei por esse trabalho emocional de gerenciar isso, de não me sabotar antes da prova. Então, eu fui pra academia, eu me comprometi a ir pra academia o máximo de vezes nas 2 semanas antes da prova, independente se eu ia achar que estava estudando um pouco, que eu deveria estudar mais. Eu fiz esse compromisso comigo de ir para a academia. Era uma coisa de gerenciar o meu emocional, senão eu ia pirar. Então, eu fui para a academia e eu revisei o máximo que deu. Esses 2 pilares foram o diferencial para essa prova. Revisar o máximo que desse e ir para a academia, controlar o meu emocional. E isso foi fundamental, porque durante a prova eu fiquei muito nervosa. Eu fiz a prova toda, seguindo a estratégia de deixar em branco e voltar para que eu fiquei em dúvida. E quando eu anotei, né, na folhinha, porque eu gosto de fazer assim, anotar no espaço da prova as questões que eu tô em dúvida, pra eu não deixar nada em branco no gabarito, eu olhei aquela quantidade e eu comecei a ficar nervosa. Eu comecei a ficar muito nervosa e aí eu pedi pra ir no banheiro. Eu fui no banheiro, respirei, voltei. Quando eu me sentei, eu só me lembrava daquela cena daquele filme Desafiando os Gigantes, eu não sei se você conhece, que é vai, continua, não desiste, vai, continua, não desiste. Então essa cena, ela passava na minha cabeça. É sério, passava na minha cabeça e eu tava ali o tempo todo, não deixando eu me sabotar na hora da prova, tentar ao máximo fazer o meu melhor ali, com o que desse. Foi quando eu decidi, não, eu vou arriscar todas.
Se eu cair, eu vou cair atirando. Essa mensagem de força que ficou na minha mente, de ficar lembrando dessa cena, continua, Rebeca, continua. Dá o melhor de si, foi fundamental. E eu quero te dizer uma coisa, para mim essa prova foi um verdadeiro milagre. Eu realmente estou sentindo as minhas forças indo embora. Eu tava nesse momento da minha vida de achar que não ia dar. Eu tava me arrastando, literalmente. Eu saí da prova. Então, assim, o que é que vai ser agora? Como é que vai ser? Eu criei tanta expectativa para essa prova. Eu acho que eu não vou conseguir. E eu tinha uma outra prova no outro fim de semana. E eu tava assim, meu Deus, eu preciso estudar para essa outra prova que eu nem me dediquei. Vou aproveitar essa semana aqui para pegar os assuntos que são diferentes. E eu nem consegui ter tanto estudo de qualidade nessa semana aí, mas eu fiquei nessa semana aí me arrastando, chorando. Eu não sou uma pessoa chorona, mas eu fiquei com isso, de chorar muito. Eu liguei pra minha tia, chorando, dizendo, tia, eu tô tão triste, eu nunca vou conseguir, não, eu acho que eu nunca vou passar. Eu tava com medo de corrigir aquela prova, porque eu tinha criado muita expectativa. Eu tinha feito várias provas, nada tinha dado certo. Eu tava me arrastando naquele momento, eu precisava que essa prova desse certo, porque eu já não tinha mais forças. E aí é nesse momento que o nosso milagre vem. Então, eu quero te lembrar disso. Infelizmente, para ter essa alta performance numa prova, o preço é muito caro. Não tem como ter uma alta performance e manter a sanidade mental. Então, quando você estiver no momento de se arrastando mesmo, e você estiver ali, eu não tenho mais forças, extraindo forças de onde não tem para prosseguir, é nesse momento, por incrível que pareça, é nesse momento que um bom resultado vai vir. Então, continue, persevere. Se você não tem fé em si mesma, em si mesmo, seja teimoso, pelo menos. Seja muito teimoso. Eu acho que foi isso que me fez perseverar diante de tantos fracassos. Porque quando a gente estuda para concurso, temos que ter muita resiliência de encarar, humildade, de encarar aquele fracasso sucessivamente e continuar, Entender que, tudo bem, eu errei aqui, eu não passei aqui nessa prova, o que é que eu posso fazer de melhor? Não encarar a reprovação como o fim do mundo, não encarar a reprovação como o fim da chegada, porque não é. Então, persevere, seja teimoso, não aceite a reprovação e persevere. E vamos juntos até a nomeação.